19 horas e 2 horário. Doutor Odak Barros, obrigado por essa oportunidade, por compartilhar conhecimento conosco. Seja bem... Congelou. Tudo bem, Adriano? Agora voltou. É um grande prazer, né, poder falar com vocês. Está um pouco congelado, eu não estou te escutando Muito perfeitamente. Bom. Eu preciso ouvir o que ele está falando. Muito bom, está com um pequeno delay. Está com um pequeno... Doutor Odak, então, hoje teremos Descomplicando o RPG na Escoliose. Doutor Odak Barros, fisioterapeuta, na live Físio Juntos até o final. Desculpa, é o Descomplicando o RPG. Descomplicando a Escoliose. Muito bom. Com a RPG. Descomplicando a Escoliose. Descomplicando a Escoliose com RPG. Doutor Odak, faça bom proveito, então, do tempo. Muito obrigado por compartilhar conhecimento conosco em relação a RPG na escoliose. E seguimos, então, com a sua aula. Vou subir a apresentação e eu baixo aqui. Tá, ok. Boa aula, doutor. Muito obrigado, doutor. Um grande prazer. Bem, colegas, iremos começar agora um pouquinho a conversar sobre o Descomplica a Escoliose. É crucial eu lembrar, né, para vocês que não existem dois pacientes iguais. Cada um de nós é único, assim como a nossa impressão digital. Se vocês me disserem que veem 2 pacientes que necessitam do mesmo tratamento, eu direi a vocês que vocês não conhecem muito bem sobre um deles. Ou talvez também não conheça sobre os 2 pacientes. Mas se vocês verem 3 pacientes que necessitam do mesmo tratamento, sem dúvida, eu acho que vocês estão com problema de visão. Ou então, vocês estão iniciando um tratamento pensando em resolver os seus problemas e não o dos pacientes. Não existe uma metodologia perfeita e única para os seres humanos. Nós não somos rato de laboratório. Nós não somos computador. Aquela teoria que o seu mentor, aquela teoria que o seu mestre, que a sua escola preconiza, sem dúvida, ela terá grande importância com um grande número de pacientes. Porém, para outros pacientes, será uma violência. Então, não existe um tratamento único para todas as situações. Precisamos estar sempre adaptando a cada indivíduo. Então, a pergunta que nós devemos fazer é: aonde que esse paciente é único? Como que esse paciente é único? Então, eu gostaria de sugerir a todos nós, antes de iniciar uma sessão, seja a patologia que vocês tiverem para resolver, se deem alguns segundos, não é? Se centrem e digam: neste momento, eu irei me livrar de todo preconceito. E aí sim, nós poderemos chamar o nosso paciente para entrar e iniciar o nosso tratamento. E vocês veem o quanto que não é simples, não é, nós pensarmos tudo isso em relação à escoliose. É uma tarefa hercúlea, não é, tentar descomplicar a escoliose. Porque eu acredito que quando a gente vai falar de escoliose, antes de mais nada, nós precisamos exercer a nossa modéstia. A escoliose, principalmente para nós RPGistas, que trabalhamos há tanto tempo com a RPG como carro-chefe do nosso trabalho, estamos habituados a grandes resultados de tratamento. Às vezes, até verdadeiros milagres, né, nos nossos tratamentos. E quando a gente está diante de uma escoliose, aí sim é o momento de nós refazermos toda a nossa modéstia. Né? Nós precisamos, quando estamos com um paciente de escoliose, antes de mais nada, trabalhar em equipe, trabalhar com vários profissionais,
todos em uma perfeita integração. Então, tanto o médico ortopedista, o médico radiologista, não é, como o professor de educação física, fundamental, não é, se nós tivermos acesso à escola, se nós tivermos acesso ao professor de educação física, é de grande importância nós nos integrarmos com o dentista, não é? É grande a necessidade de nós estarmos pensando também no aspecto psicológico, não é, dessa patologia. Essa é uma situação que a gente consegue, de forma a traduzir a escoliose em uma patologia a ser tratada com maior facilidade. Então, antes de mais nada, vamos exercer a nossa modéstia. Vamos observar direitinho aonde que está a individualidade daquele paciente. Eu vou passar aqui. Então, esse slide aqui, que eu gostaria que vocês observassem, não é para mostrar como, no passado, era complicado tratar a escoliose, como nós evoluímos, como a fisioterapia evoluiu. Eu, no início da minha carreira, cheguei a ver vários tratamentos em mesas de tração. Não é? Hoje em dia, existem até algumas mesas computadorizadas, não é? Mas nada substitui a capacidade da nossa manualidade. Absolutamente nada. Eu gostaria de ressaltar um grande ponto-chave, né? A escoliose é um termo grego. Ela vem de escolios, que é sinuoso. Já se falava disso, de escoliose, por Hipócrates, lá nos tempos antigos, já definindo como uma curvatura normal da coluna vertebral. Então, na verdade, o que é uma escoliose? É uma alteração morfológica que irá criar uma lateralização. Eu vou pegar aqui a coluna para mostrar para vocês. Ela irá fazer uma lateralização, uma flexão ou extensão e uma rotação das espinhosas para a concavidade. Então, se nós temos uma convexidade aqui, no caso, eu estou com uma convexidade dorsal à direita, à minha direita, a vértebra irá girar para a concavidade. Então, convexo, a vértebra gira para a concavidade. Isto seja aonde for a curva predominante. Tanto faz na curva lombar, tanto faz na curva dorsal, como na curva cervical. Sempre as espinhosas irão girar na concavidade. Nós lemos a escoliose sempre pensando na convexidade, não é? Mas a rotação da vértebra, o corpo espinhoso, gira para concavidade. Então, nós faremos, mais uma vez, aqui está a escoliose, falemos uma lateralização, não é? Aqui, e uma rotação para concavidade. Lateralizou e rodou para cá, não é? E esta é a verdadeira escoliose. Então, nós podemos definir a escoliose como uma alteração morfológica quadridimensional da coluna vertebral. Quadridimensional porque nós seguimos os movimentos das vértebras. Eu vou pegar uma vértebra aqui para mostrar para vocês. Então, por que ela é quadridimensional? Então, se nós pensarmos qual o movimento da vértebra, a vértebra faz flexão, a vértebra faz extensão, a vértebra faz lateralização e a vértebra faz rotação. Então, aí nós temos o que é convencional, né? A escoliose tridimensional. Flexão ou extensão, lateralização e rotação. E o componente de achatamento? Não é? O que faz a quadridimensão na escoliose? É exatamente o componente de achatamento, que é a somatória, fazendo um resumo aqui, para não eu me prolongar muito nisso, é uma somatória, o componente de achatamento, dessas três movimentos da coluna. O componente de achatamento ele irá achatar em aparafusamento. Vocês podem verificar aqui, eu vou sair um pouquinho para mostrar,
Mostra bem aqui a curva, a rotação da espinhosa para a concavidade, a rotação da espinhosa para a concavidade e o componente de achatamento. Esse componente de achatamento ele fará em aparafusamento. Então, são os três aspectos se envolvendo ao mesmo tempo. Essa é uma grande contribuição que o professor Felipe Suchard nos dá para a fitoterapia, nos dá para a compreensão melhor da escoliose. Não é? Então, até então, nós tínhamos uma característica de que a escoliose era só reconhecida, e na maioria das literaturas antigas, a escoliose ela é tridimensional. Eu já mostrei a vocês aonde é essa tridimensão. Mas faltava colocar o componente de achatamento, não é? Que essa contribuição que o professor Felipe nos deu em compreensão desse componente de achatamento. Dessa forma, vocês veem a importância da necessidade da tração axial. Muitas vezes eu ouço alguns profissionais no início da carreira dizendo que não tem que fazer tração axial. Eu acredito que uma pessoa que fala isso é um total desconhecimento da escoliose. Não é uma tentativa, talvez, de aproximação com uma novidade que não existe. Não é? Nós precisamos aspirar, nós precisamos decoaptar. E isso ainda é necessário ser longo. Não é um simples movimento, é um movimento contínuo que nós necessitamos de manter esse movimento. E isso fazemos sempre, eu irei mostrar um pouco na frente, através das pompagens. Bem, eu vou seguir aqui. Então, eu expliquei que a escoliose é uma patologia pluridimensional. As características gerais da escoliose. Então, a escoliose ela respeita o equilíbrio. Aí já começa a tentativa dela de complicar a nossa vida, porque ela é também um grande mecanismo de reequilibração, um grande mecanismo de defesa, e sempre na intenção da reequilibração das nossas hegemonias. No caso da escoliose, nós precisamos preservar a nossa horizontalidade do olhar. Então, dessa forma, nós iremos conseguir observar que, como mecanismo de adaptação, ela faz parte do nosso cotidiano. A escoliose ela é uma representação de uma fixação de um movimento fisiológico. Não, observem um jogador de golfe. Na hora que ele vai fazer o swing, ele está, nesse momento, promovendo uma escoliose a todo momento que ele tenta fazer o swing. Nós, nordestinos, que dançamos lambada, a lambada é um grande movimento de escoliose, porque ela faz lateralização, ela faz rotação das espinhosas na concavidade, ela faz flexão, ela pode fazer também a extensão. E eu terei que tratar exatamente isso fazendo os movimentos opostos, fazendo dançar essa escoliose. É importante eu lembrar vocês que toda escoliose, obrigatoriamente, tem uma retração assimétrica dos músculos espinhais. É indiscutível a importância dos espinhais, dos paravertebrais, na nossa escoliose. É indiscutível. Então, antes de mais nada, quando eu penso nos músculos paravertebrais, eu me lembro que, na verdade, são os grandes responsáveis por três grandes funções, que é a ereção, que toda a musculatura estática participa da nossa ereção, a nossa suspensão e as tensões recíprocas. Então, vocês sabem que, no passado, a ereção era uma atividade dos membros inferiores. As coisas evoluíram na fisioterapia e nós hoje sabemos que a ereção é uma função da coluna vertebral. Muito bem. Mas não é só isso. Nós temos que fazer uma suspensão. Nós temos um tórax para erguer, em torno de 40 quilos. E para vencer a gravidade, mais uma vez, lembrando do componente de achatamento, nós precisamos vencer essa gravidade, ainda que ela tente, de todas as maneiras, nos comprimir. Nossa obrigação é vencer hegemonicamente essa gravidade. Então, essas três tensões segmentares, em especial da musculatura estática,
eu falei da ereção, falei da suspensão e das tensões recíprocas. As tensões recíprocas são, na verdade, a necessidade que nós temos de manter os nossos segmentos nas melhores posições. Não é? Não, que não haja um desabamento da coluna. Quando nós estamos de pé, não é? Vocês estão vendo sempre um stiffness, não é? Todas as características, não é, da nossa manutenção, da nossa estabilidade, não é? Porque, mesmo parado, eu não caí para frente, eu não caí para um lado, eu não caí para o outro lado. Então, dessa forma, não é? Eu me mantenho em equilíbrio, não é? Em toda a direção do espaço. Então, vocês vejam que toda essa musculatura estática, ela tenta, de todas as maneiras, reequilibrar o indivíduo. Se houver uma abdução, ela vai buscar uma adução. Se houver uma rotação interna, ela vai buscar uma rotação externa. Tudo isso as tensões recíprocas tentam equilibrar. E as nossas patologias surgem justamente quando existe uma vitória do músculo que faz aquele movimento. Então, quando nós vemos um valgo, um genovalgo, nós estamos vendo uma vitória dos músculos rotadores internos. Quando nós estamos vendo o genovaro, nós estamos vendo uma vitória dos músculos rotadores externos. E assim, sucessivamente. Tudo isso é equilibrado graças à nossa tensão, às nossas tensões recíprocas. Muito bem. A escoliose, como aqui está bem escrito, é uma deformação macroscópica não lesional. Então, a escoliose não é uma lesão. Ela não pode ser tratada como uma patologia articular, porque ela é uma patologia macroscópica. E, no meu entender, a patologia macroscópica exige um tratamento na sua mesma qualidade. Então, somente um tratamento global poderíamos pensar em um tratamento para resolver uma patologia macroscópica. Nada melhor do que a nossa RPG. E indolor, não é? Então, normalmente, a patologia, a escoliose, é uma patologia indolor, em especial no nosso adolescente. E aí está, no meu entender também, a principal razão pelo qual os adolescentes têm tanta dificuldade de fazer um trabalho de RPG, de manutenção da postura. Porque, normalmente, ele não sente dor. Né? Se ele não sente dor, ele também não sente o problema. Muitas vezes, mesmo a estética estando muito alterada, o paciente não o vê. Algumas vezes, até o próprio médico, né, não vê sem um exame radiológico. Né? E aí vale um parênteses, porque muitas vezes chegam para a gente, existe uma idade, né, da escoliose adolescente, não é? Existe uma idade da escoliose juvenil, ali entre 3 e 10 anos, e também de 10 a adolescente entre 10 e 15 anos, que, às vezes, o paciente, por questões emocionais ou por qualquer outra situação, ele não tem uma grande curva. Mas já está evidente na sua postura que ele tem um desvio. E isso, quando o médico pede um exame de raio-x, deu lá 10 graus, deu lá 11 graus. E quando temos 10 graus e 11 graus, nós estamos em um problema dramático com os ortopedistas. Porque com 10 graus, 11 graus, não se põe colete. Com 10 graus, 11 graus, não se faz cirurgia. Então, nós estamos em um dilema danado. Porque o que fazer com esse paciente? Se o médico não conhece a RPG, se ele não conhece tratamentos com intenção de globalidade, ele vai mandar para a natação. Que torna-se até uma piada. Não é? Nós não somos peixe. Como que nós iremos resolver uma escoliose dentro da piscina? Então, é um total despreparo e, no meu entender, fica muito por conta daquela fase onde não é para colete, não é para cirurgia. Então, seria para a gente. Né? E esses casos, às vezes, se tornam casos dramáticos. A pessoa cresce, evolui, torna-se um adulto, não é? E como adulto, já com uma escoliose, às vezes uma escoliose com grande compensação, às vezes uma escoliose dolorosa, não é? Com outras situações, outros aspectos, em conjunto com a escoliose. O slide saiu aqui um pouco, já voltou, né?
Eu vou avançar. E eu separei aqui para vocês 3 grandes chaves, não é, do tratamento da escoliose. Então, como eu falei, ela é indissociável da musculatura estática. Dessa forma, toda a função de ereção é uma função a função de ereção não é apenas uma função de manutenção do indivíduo, não é? E sim uma função de estabelecer uma relação direta de organização no espaço de todos os nossos segmentos. Então, é indissociável da musculatura estática. Então, toda a fisiopatologia que a musculatura estática, não é, apresenta, na escoliose nós iremos sofrer essa consequência. Então, que é o aumento de tônus, maior rigidez, não é, mais resistente aos movimentos e, principalmente, é uma patologia de adaptação. Sendo uma patologia de adaptação, um mecanismo de defesa, ela está sempre sujeita às 3 regras do mecanismo de defesa, né? Então, a primeira regra de todas, que é a preservação das nossas hegemonias, aquilo que é mais importante na nossa vida. A segunda regra do mecanismo de defesa, que é não ter dor, não é? Sempre de grande importância. Quando houver dor dentro de uma patologia de tratamento de escoliose, nós não precisamos tratar tudo ao mesmo tempo. Primeiro, iremos na dor. Iremos tentar eliminar a dor, depois um conjunto da correção em globalidade da escoliose. Não é? Então, sendo uma patologia de adaptação, respeita esses 3 mecanismos de defesa. E o último, né, eu falei da preservação essencial, das nossas hegemonias, eu falei da eliminação da dor, e o último, que é a lei do gasto do mínimo esforço, né, onde iremos gastar o mínimo de energia. Para isso, eu sou capaz de tentar qualquer tipo de adaptação com a minha coluna vertebral, para que eu não gaste muita energia. Avançando aqui, eu vou mostrar agora para vocês um pequeno videozinho no qual vocês podem verificar, não é, a rotação, a convexidade da escoliose. Eu vou voltar aqui porque é um giro rápido, não é, onde vocês podem ver de maneira a lateralização, né? Vocês podem ver também a rotação da vértebra, não é? Vocês podem ver, não é, também o componente de achatamento. Não é? É muito interessante, mais uma vezinha só, para que a gente possa, né, dar uma olhada. Isso. Muito bem. Bem, e agora eu queria mostrar aqui para vocês, né, os tipos de escoliose, não é, que nós temos no nosso cotidiano. Então, a primeira que eu queria falar com você é a maioria das escolioses tem etiologia desconhecida. Quando a escoliose tem uma etiologia desconhecida, de imediato nós já dizemos que ela é uma escoliose idiopática, não é? E normalmente sem dor, mas com grande alteração na postura. Então, vocês podem verificar aqui, na escoliose idiopática, nós dividimos a escoliose primeiro em infantil, quando o paciente entre 0 e 3 anos. Depois nós pensamos na escoliose juvenil, que é entre 3 e 10 anos, e mais tarde na escoliose adolescente, que é de 10 anos para frente. Então, a escoliose idiopática ela considera, quando a etiologia não é conhecida, é escoliose idiopática. É claro que nós poderíamos fazer um pequeno esforço, não é, de imaginar quando não é uma escoliose de má formação, quando não é uma escoliose neurológica, quando não é uma escoliose congênita, não é? Ela pode ser, sem dúvida nenhuma, uma escoliose provinda do desequilíbrio músculo-esquelético, não é? Não é como uma própria escoliose de adaptação, né? Numa escoliose de adaptação, a gente vê de imediato, a coisa mais comum da escoliose de adaptação é se nós observarmos a perna mais curta. Não é? É um grande exemplo, talvez, não é bem fácil para nós compreendermos do que é uma escoliose de adaptação. Então, quando nós vemos aqui, nesse desenho aqui, vocês veem
não é, a diferença da pelvis, a perna mais curta do lado esquerdo, não é, normalmente nós teremos aí uma escoliose por esse desequilíbrio da pelvis. Não é? A próxima escoliose é a escoliose que está aqui, a mal formada. Né? A escoliose de má formação, normalmente o paciente nasce com ela. Né? Uma escoliose congênita, normalmente irreversível, porém, nós temos grande ação na escoliose com má formação para evitar o progresso, para evitar dores. A nossa ação na escoliose com má formação congênita está bem desse evitar que ela piore. Uma coisa muito similar também com a escoliose neurológica distrófica. Então, nós pensamos na escoliose daqueles pacientes, em especial, que nem em pé ficam. Não é? Então, são escolioses difíceis, não é? De ser reduzida, mas escoliose com que o nosso tratamento nós evitamos, em especial, a piora, nós evitamos, em especial, a dor. Não é pouco, não é, para quem tem esse tipo de incômodo. Né? A outra, muito comum, não é, no nosso cotidiano, é a nossa escoliose antálgica, não é? Provida de uma dor. Né? O Felipe tem, nos seus apontamentos, uma escoliose com grande inclinação. A gente chega a ficar assustado quando vê aquele exemplo que ele mostra constantemente nos cursos. Porém, é uma escoliose apenas por conta de uma dor. Não é? É uma tentativa de se adaptar a não ter a escoliose. Então, se eu inclino excessivamente à direita, eu preciso reequilibrar minha cabeça. E talvez eu crie aí uma escoliose cervical, não é, à esquerda, né? Da mesma forma. Então, isso é uma necessidade de adaptação. Para ser uma verdadeira escoliose, nós precisamos ver a gibosidade. Não é? A gibosidade é feita aquele teste simples, não é, tipo a roda de bicicleta, o teste de Adams, não é, que a gente tenta levar as mãos ao chão. Quando nós vemos uma gibosidade no nível dorsal, a responsabilidade é o costal, são as costelas. E quando nós vemos essa gibosidade no nível lombar, a responsabilidade está na transversa, né, na apófise transversa. Para pensarmos em escoliose, nós temos que pensar em rotação. Se não houver rotação, nós temos uma atitude escoliótica, tipo de incômodo, não é? Mas não existe rotação. Não é? É uma escoliose do nosso cotidiano. A escoliose essencial idiopática, eu já falei para vocês, é aquela escoliose sem a diagnose estabelecida, não é? Porém com grande deformidade visível posturalmente. E a escoliose estrutural, não é, que é aquela principalmente a escoliose no adulto. Normalmente é uma escoliose com grande dificuldade de nós fazermos a contramovimentação. Se é uma escoliose com convexidade à direita, eu necessito levar ao centro. Se é uma escoliose com convexidade à esquerda, eu necessito levar ao centro. E esse movimento na escoliose estrutural, na escoliose em especial do adulto, é um movimento muito difícil. Né? Ele resiste muito, muitas vezes ele não consegue fazer esse contramovimento. E nós precisamos insistir. Essa dificuldade é apenas uma realidade da nossa insistência. Né? Lidarmos com a dificuldade daquele paciente e fazer com que ele possa perceber também essa dificuldade. Avançando aqui, eu queria mostrar para vocês a localização dessas curvas. Eu vou só mostrar esse pequeno videozinho, onde nós conseguimos ver uma escoliose indo até uma cérvico-dorsal, né, bem alta, que a escoliose cervical nós precisaremos ter um capítulo especial para ela. Né? Em uma outra oportunidade poderemos conversar um pouco melhor, principalmente quando nós pensamos nas adaptações do occipital, de C1 e de C1, C2. Né? Requer um capítulo especial para nós tratarmos desse tipo de escoliose. Então, a localização das curvas são... Nós temos escoliose de uma curva, que seria a escoliose cervical, a escoliose dorsal, a escoliose lombar e a escoliose dorsolombar.
Não, aqui dupla curva. Nós temos uma cérvico-dorsal, a dupla dorsal e a dorsolombar. Existem escolioses que traçam uma importância tóraco-lombar, né? Ou cérvico-torácica. Né? E essas são as escolioses que nós consideramos escolioses triplas. Eu vou mostrar aqui para vocês, um pouco à frente, uma reequilibração e uma escoliose dessas, uma escoliose tripla. Então, nós temos uma escoliose cervical, única curva, escoliose cervical, escoliose dorsal, escoliose lombar e com dupla curva, cérvico-dorsal, cérvico-torácica, dorso-lombar. Então, para que a gente possa avançar e que a gente tenha a condição de melhorar amanhã, quando tivermos pacientes com escoliose, é necessário a gente pensar, antes de mais nada, em 3 aspectos da nossa escoliose, da nossa avaliação. O primeiro aspecto é o tratamento funcional. Né? Quando a gente pensa em escoliose, nós temos que dividir a nossa avaliação em 1/3 funcional, 1/3 estético, 1/3 radiológico. Nenhum tem mais importância do que o outro. Né? Todos têm grande importância. E a primeira coisa que a gente pensa no exame funcional: quais os problemas vindo da escoliose? Não é um problema no ombro, é um problema no olhar, é um ECOM, não é um problema no pescoço. Quais os problemas vindo na escoliose? Então, nós teremos que observar isso na nossa avaliação, nessa parte funcional. Efetuar delátero, flexão em todas as curvas, refazer a cifose dorsal, fazer derrotação em cada uma das curvas, suprimir as zonas de rigidez. Então, fazer aonde o paciente não mexe é exatamente naquele lugar que eu pedirei para que ele mexa, né? Suprimir todo tipo de zona de rigidez e ganhar em amplitude respiratória. Né? O ganho da amplitude respiratória é cotidiano. Né? Todo o nosso trabalho é insistir, em especial, na expiração, fazer dançar a escoliose junto com a expiração. Então, vejam, nós temos 1/3 funcional, temos 1/3 para observar a parte estética, então é onde nós iremos ver, né, a correção das compensações, para onde está indo. Quando eu corrijo uma curva dorsal, normalmente eu crio uma curva lombar. Quando eu corrijo uma curva lombar, normalmente eu volto a recriar a curva dorsal. Então, o que é que eu tenho que fazer? Corrigir a curva dorsal e não deixar que a lombar, né, apareça. Corrigir a curva lombar e não deixar que a dorsal apareça. Então, no nosso exame estético, nós iremos tentar reequilibrar para ver para onde caminha a escoliose. Quando eu estou tentando corrigir aquela escoliose, para onde que ela está indo? É importante a gente compreender, e é isso que o exame radiológico irá ajudar muito, que na superfície é muito mais fácil corrigir do que na profundidade. Então, às vezes, a gente vê uma grande melhora musculoesquelética e que, na hora que nós vamos ver o exame radiológico, esse resultado não foi tão brilhante. Então, é muito importante nós não compreendermos apenas do exame, a observação do que está acontecendo na parte musculoesquelética. E também pedirmos constantemente uma observação radiológica para nós compararmos. Através, em especial no nosso trabalho, nós fazemos aquelas fotos antes e depois. Então, nos acompanha, ela nos ajuda muito nessa observação do exame estético, mas é complementado sempre com o exame radiológico, aquilo que nós podemos ver. E, por último, na avaliação estética, nós precisamos reforçar os aspectos psicológicos. Não é? A escoliose, muitas vezes, faz com que uma adolescência se perca, principalmente quando há uma necessidade do uso do colete, em especial nas meninas, que estão naquele momento do crescimento dos seios, da puberdade. É um momento muito complicado,
não é, para aceitação no meio, para as amizades. Então, a ajuda psicológica na observação estética é muito grande. A gente fazer com que o paciente visualize a melhora dele, visualize como ele chegou, observe a fotografia antes do início do tratamento, observe a fotografia depois do tratamento, que isso irá dar uma grande ajuda psicológica a ele, para ele compreender que o tratamento pode, né, ajudá-lo e muito. Fotografia sempre na mesma posição, isso é importante também, onde a gente possa verificar a escoliose. Então, não adianta você fazer uma fotografia também cheio de roupa. Não é? É importante que você veja o membro inferior, que você veja os membros superiores e que você veja a coluna vertebral. Então, a pessoa tem que estar com uma bermuda, tem que estar uma mini blusa, as meninas, os rapazes sem camisa, onde a gente possa analisar essa fotografia como foi no início e como não é, após a sessão. Seguindo aqui do aspecto estético, chegamos no aspecto radiológico. Então, isso nós precisamos entrar em acordo com o radiologista, né? Quando nós não entramos muito em acordo com o radiologista, nós temos que entrar em acordo com o nosso paciente. Então, nós precisamos, no início do tratamento, de radiografias recentes, não é? Em especial, se tiver em 3 dimensões, mas se não, a panorâmica. Se não tiver a panorâmica, nós juntamos ela, cervical, dorsal e lombar, e transformamos ela em uma panorâmica. Mas a radiografia ela precisa estar recente. É muito importante nós medirmos o ângulo de Cobb antes, no início da sessão, assim também como medirmos um ângulo de Philippe, que é um preconizado por Philippe, que nós pegamos o bordo superior da vértebra mais inclinada, o bordo inferior da vértebra mais inclinada, o bordo superior da vértebra mais inclinada da vértebra inferior, traçamos uma linha reta e a distância dela para a espinhosa é que nós vamos guiando. O ângulo de Cobb é aquele ângulo clássico da fisioterapia, onde nós verificamos a evolução também da escoliose. Não é? Essa radiografia pede uma observação regular, mais ou menos a cada 6 meses. 6, 8 meses, nós refazemos o mesmo grupo de radiografia. É importante que essa radiografia, o paciente seja orientado a fazer em pé. Naturalmente, a escoliose é uma patologia especial do bípede. É onde nós observamos um desequilíbrio segmentar para um desequilíbrio global. Não é? A gente consegue ver isso em pé. Não adianta tentar ver a análise de uma escoliose numa radiografia deitada. Não é? É importante que esteja aproximando, se o paciente tem um genovalgo, aproxima apenas os joelhos, senão ele pode aproximar completamente os pés, não é? Se for um varo, um joelho normal, olhar para frente, ao final de uma expiração normal, foto. Da mesma forma, nós deveríamos fazer isso a cada 6 meses, a cada novo grupo de radiografias, seguindo o mesmo parâmetro. Não adianta fazer uma de uma maneira. Eu gostaria até que se fosse no mesmo período. Se fez de manhã, que repita de manhã. Se fez à tarde, que repita à tarde, para que a gente não crie muita variação. Então, controle regular a cada 6 meses, mais ou menos. Então, aqui tem um vídeo que eu vou mostrar para vocês, que é um vídeo de uma reequilibração de uma escoliose. É uma escoliose tripla curva, cervical esquerda, dorsal direita, lombar esquerda. Então, vou ligar aqui e vocês podem ver. Observe como faz tudo em compensação para o pescoço. E quando a gente vai na delátero, olha, aqui, obriga ao mesmo tempo a correção também da nuca, para a gente conter essa curva dorsal sem deixar piorar a cervical. Aqui e nem a lombar, né? E não esquecer do número de calças que a gente vai precisar. E se voltar esse ombro, olha, volta toda a escoliose. Então ele não pode voltar ainda.
Perfeito. Então, vocês veem, não é, toda a movimentação no momento que eu tento ajustar uma escoliose, a escoliose dorsal, não é? Imediatamente ela caminha para a cervical, não é? Mais uma vez, no momento que eu corrijo a cervical, ela volta para a dorsal, e quando eu corrijo as duas ao mesmo tempo, aparece a lombar. Então, vocês veem, não é, a dificuldade para resolver uma escoliose que tem toda uma morfologia alterada, não é, de maneira global, né? Nós estamos vendo ela se movimentar saindo da dorsal para a cervical, saindo da cervical voltando para a lombar, saindo da dorsal indo para a lombar, saindo da lombar voltando para a cervical, sem contar que vocês verifiquem durante todo o tempo a minha paciente aqui está em extensão, não é? É uma escoliose clássica, não é? São as escolioses com extensão, e em especial a retificação da coluna dorsal. Então, avançando um pouco mais aqui, não é? Eu gostaria de chegar na parte mais interessante, que é o nosso cotidiano, que são os nossos princípios, né, do tratamento na escoliose. Então, a escoliose é uma patologia da coluna vertebral. Se ela é uma patologia da coluna vertebral, nós temos que expulsar ela do centro. Antes de mais nada, eu tenho que tirar ela completamente do centro. Quando eu estava mostrando aquela reequilibração, não é, daquela garota, não é, no momento que eu faço a correção da dorsal, não é, vocês veem que ela cria uma grande compensação no ombro direito. Eu corrijo a curva dorsal dela e ela faz uma grande compensação no ombro direito dela. Eu retirei a escoliose do centro e levei para a periferia. Na periferia, eu irei voltar gradativamente, homeopaticamente, aquela compensação que eu criei. Se eu corrigir a compensação imediatamente, sem dúvida a escoliose irá voltar. E o meu interesse é, acima de tudo, a escoliose. Se é a escoliose, eu preciso expulsar ela da onde ela está, levar ela para uma outra situação, em especial uma situação que eu esteja vendo. A mudança, uma situação onde eu veja o descontrole para onde está indo, para gradativamente eu não permitir que retome, no caso, a escoliose dorsal, e, ao mesmo tempo, gradativamente, homeopaticamente, eu irei retornando aquele ombro até o momento que a escoliose não retome, no caso, a dorsal. Se ela retomar, stop, eu paro ali e vou para todas as minhas progressões. Contrações isométricas, a insistência na respiração, aonde está com maior dificuldade, no ponto de maior rigidez, o que nós fazemos cotidianamente. Delordose da dorsal. Né? Como vocês viram na paciente passada, ela é uma garota de retificação dorsal. Hoje em dia, a grande maioria das nossas escolioses é com extensão, né, da coluna vertebral. Com a flexão, na verdade, chega a ser um paradoxo. Mas a escoliose com a extensão é a mais comum. E um dos movimentos que nós precisamos realizar para que o paciente possa integrar é recuperar a cifose dorsal, a cifose fisiológica dorsal. Não é? Então, nós precisamos insistir no tempo 1 da respiração. Então, não esqueçamos que é abaixamento das 6 primeiras costelas, né? Da necessidade da tração axial. Então, nós temos que fazer a pompagem nas dorsais, nós temos que fazer a pompagem na lombar e, se possível, não largar o máximo a nuca. Então, essa combinação que nos permite nos aproximar da globalidade. Detorção das curvas, de maneira sistemática. Não é? Se nós temos uma curva dorsal, nós sabemos que no momento que eu corrijo a curva dorsal, eu pioro o ombro oposto. Né? Se eu corrijo aqui a curva dorsal, imediatamente eu pioro o ombro oposto. O que é que eu preciso fazer? Corrigir, sim, a dorsal, mas gradativamente ir trazendo esse ombro para a sua posição original. Né? Sempre gradativo, porque se eu voltar imediatamente, a curva dorsal irá reaparecer. E não é cobrir um santo e descobrir o outro que nos interessa. Sim, e fazer um trabalho com a direção, né, no qual aproxime-se da correção daquela escoliose, como estamos sentindo. Tração axial
além do ponto de rigidez. Aí, uma parte, porque quando nós pensamos em tração axial, nos leva de imediato às nossas pompagens. E eu repito, quando nós temos uma escoliose, não é uma pompagem que a gente tracione de uma vez. A escoliose requer decoaptação. A escoliose requer afastamento leve, suave, gradual e constante do espaço intervertebral. É uma patologia macroscópica. Nós estamos diretamente em cima de fazer uma pompagem em cima do sacro. Mas não é no sacro que eu quero o resultado daquela pompagem. O que eu quero é levar além do ponto de rigidez. Eu quero, por exemplo, que aquela minha tração axial chegue na lombar, chegue na zona diafragmática, se possível, chegue nas cervicais. Da mesma forma como eu estou na tração axial, a minha percepção manual, a minha sensibilidade me leva a ver o que está acontecendo na região lombar. No momento que eu traciono a curva cervical, a coluna cervical, o meu limite está no momento que o paciente sentiu aquela tração na lombar, por exemplo, aonde nos dá uma certeza maior de estarmos em um fato de globalidade ainda muito mais. A pompagem assimétrica do sacro. Como eu tinha falado, o nosso objetivo na pompagem assimétrica do sacro é, acima de tudo, levar além do sacro. O que ela é capaz de fazer na região lombar. Não é? Então, é uma propagação. Assim como quando nós pegamos uma pedra e jogamos na praia, que ela... Pá, 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 não é? É mais ou menos essa atração, essa decoaptação que eu quero fazer quando estou com minha mão no sacro. Fazer com que a minha atração chegue na lombar, chegue na dorsal, chegue na cervical. Para isso, eu precisarei morar com a minha mão no sacro, para eu poder fazer o máximo de tração, sempre além do ponto de rigidez. Se você sentiu que essa rigidez apareceu antes de chegar aonde você deseja, retome a sua respiração. Venha para soltar o tempo 1, as 6 primeiras costelas, o tempo 2, as 6 últimas costelas. Tente um pouco de delateralização, corrigir a curva lateral da coluna, certamente irá amplificar a nossa capacidade de aspirar as vértebras. Pompagem assimétrica do sacro. Correção da tibosidade. Então, é detorção. Nós temos manobras especiais, manobras no qual nós fazemos a detorção, mas nós temos também cálculos negativos e cálculos positivos que colocamos embaixo da gibosidade, no caso da gibosidade dorsal, e colocamos cálculos que iremos retirar embaixo da rotação da lombar, normalmente isso no ilíaco. Então, eu vou mostrar aqui um pouco para vocês, não é, um videozinho no qual aqui vocês podem ver à esquerda do paciente, ali tem os cálculos que eu usarei principalmente embaixo do ilíaco. Então, aqui vai. Então, vocês viram aqui um pouco, eu vou botar mais uma vez enquanto eu falo, para que vocês possam continuar vendo aqui. Eu queria só tirar aqui um pouco o som para não atrapalhar. Já tiraram, né? Muito obrigado à equipe aqui, que perfeita, né? Então, para complementar, né, eu estava aqui ainda citando a questão da manualidade das correções, e é muito importante, eu não esqueci de falar, não é, na fase pior que essa escoliose se apresenta. Então, a adolescência é uma pior fase, a puberdade é a pior fase.
em especial porque o Felipe, é muito difícil eu tentar descomplicar a escoliose em uma hora e pouquinho. Né? Vocês imaginem que na nossa formação básica de RPG, nós precisamos de 2 dias de escoliose na primeira fase do curso, na parte do curso básico, e o Felipe Suchá, dedica 4 dias de uma formação avançada de escoliose. Então, é um assunto que requer um pouco mais de tempo para que a gente consiga descomplicá-la completamente. Mas eu acho que estamos nos virando aqui da melhor maneira. Então, eu queria lembrar para vocês que o motor, né, do crescimento é o esqueleto. Então, no momento que o paciente, né, está naquela fase grande de crescimento, né, se o motor é o esqueleto e houver uma retração muscular, a retração muscular não permite que o músculo acompanhe o desenvolvimento do osso. E aí, normalmente, é quando aparece com frequência as escolioses. Então, essa fase de adolescência ela é terrível, é dramática, porque imagine o risco escoliótico. O Felipe também, nos livros dele, tem um capítulo que ele dedica ao risco da escoliose, porque vocês há de convir comigo, 15 graus de uma escoliose em uma criança é completamente diferente de 15 graus de uma escoliose de um adulto. Não é? O adulto já fechou o crescimento. A criança, muitas vezes, tem evoluções dramáticas. 10 graus em um ano. Então, imagine, 15 graus que tem a criança. Né? Em um ano que ela não tratou, 25 graus no final do ano seguinte. Enquanto que no adulto, o crescimento, 1 grau, né, em um ano. Então, o risco escoliótico na criança é muito maior do que o risco escoliótico no adulto. Não é? Mas é um capítulo também que requer um pouco mais de tempo para a gente discorrer. Não é? Então, avançando aqui desse vídeo, após o nosso tratamento, nós precisamos fazer com que toda aquela atitude do paciente nova na correção da escoliose, ele integre, para que ele possa ser esse novo paciente com aquelas mudanças. Não no momento que ele está fazendo a RPG, está perfeito, está correto, mas na hora que você solta, ele desaba completamente a coluna. Não é? Ele desaba completamente o corpo, mesmo pensando no parafusamento, não é? Do achatamento. Então, nós temos que induzir o paciente a superar a dificuldade na escoliose. Nós temos que levá-lo até o espelho, fazer ele ver, não é, a movimentação que, no momento que ele faz um pouco da respiração, fugindo com as costelas do lado direito, ele centraliza mais a coluna. E, ao centralizar a coluna, desaparece. Na hora que ele vai corrigir a curva lombar, ele verifica que as 2 cinturas ficaram iguais. Não é? E isso é um reforço psicológico muito grande. Não é? Nós fazemos principalmente com que o paciente, estando na posição em pé, por exemplo, que ele adquire uma posição relaxada, adquira uma posição confortável, não é? Que ele esteja dentro daquela nova situação postural, né? E fazer com que ele possa corrigir todas as curvas. Então, é dançar a escoliose. Então, é muito importante que o paciente tenha a movimentação de dança da escoliose. Não é? Eu gosto sempre de falar de fazer a lambada da escoliose, que o movimento da dança de lambada é exatamente lateralização, lateroflexão, rotação das espinhosas para a concavidade e achatamento. E o contramovimento da dança é a correção da escoliose. Da mesma forma, porque são movimentos exatamente opostos. Você vem para o outro lado, você faz a cifose da dança, você faz a derrotação. Então, faz parte da nossa integração. Você pode até levar o paciente a promover essa dança, mas também no seu cotidiano. Não é? Qual é a posição funcional laboral dele? É importante você fazer ele se reequilibrar na posição sentada. Tudo isso são situações do que como ele vive cotidianamente. A mesma forma, a situação esportiva dele, não é? Que ele possa ter movimentação oposta àquilo que favorece a escoliose. Não é? Sempre isso irá favorecer muito a nossa integração. O progresso homeopático é de suma importância, não é? A gente compreender que toda vez que a gente corrige uma curva, é muito provável que a gente piore a outra.
E se nós fizermos as duas curvas ao mesmo tempo, pode ser que bloqueemos o paciente, ele pare de respirar. Então, seria necessário que nós fizéssemos cada curva suavemente, homeopaticamente, na capacidade que você esteja vendo, que não piorou uma outra zona. E isso nós só iremos conseguir através de movimentos homeopáticos, de movimentos lentos. Né? E, após compreendermos que a escoliose é uma patologia da coluna vertebral, nós não poderemos deixar de integrar com todas as compensações que poderão surgir nos membros, no membro superior, nos membros inferiores. Então, em conjunto com essa escoliose não retornar ao seu centro, não é? Ao momento que você conseguir trazer essa escoliose ao centro, aí nós iremos verificar como que funciona o membro inferior, a extensão do membro inferior, a aproximação do membro inferior, o desnível da bacia, a mesma coisa, a diferença dos ombros, que no momento que eu corrija o membro superior, recupero a escoliose ou ainda consigo manter aquela curva na sua melhor condição? Então, após eliminarmos a escoliose do centro, aí eu caminho imediatamente para pensar na manutenção do centro com a ação do membro superior e do membro inferior. Aqui eu vou mostrar para vocês alguns resultados de tratamento. Né? O Felipe Suchard aqui está para vocês na foto da esquerda. Isso aqui é apenas uma sessão, é como o paciente chegou na esquerda, na foto da esquerda. No centro, o Felipe tem modificando ele aqui, vendo a reequilibração, e à direita, a foto depois de uma sessão. Então, uma escoliose, não é uma escoliose absurda, de inclinação, mas visível a melhora apenas para uma sessão. É verdade que nós temos aqui um mágico, né, na foto do meio, que foi quem o tratou. Aqui na foto à direita, uma bem mais visível, a gente vê uma escoliose em C, não é? E em seguida, não é, 6 meses depois, nós temos isso corrigido. Não é? A próxima, né, nós vemos aqui nós temos, esta é a imagem clássica do ângulo de Cobb. Se fosse o ângulo de Felipe, eu iria pegar o bordo da vértebra superior, o bordo inferior, traçaria até o bordo superior da vértebra inferior e a distância dela para a espinhosa, eu vou tentando, se a escoliose vai diminuindo, ela vai diminuindo também aqui. No ângulo de Cobb, traçar uma linha na vértebra superior, no corpo superior, no corpo inferior da vértebra inferior e traçar 2 paralelas, né, e ir acompanhando isto. Mais ou menos tudo que eu tinha para dizer para vocês. Aqui eu gostaria de agradecer muito a paciência de vocês, né? Agradeço com uma escoliose cervical, né? Com uma retração do econ esquerdo, do esternocleido à esquerda, né? Mostrando toda a sua curva cervical. Então, agradeço imensamente a oportunidade, agradeço ao doutor Adriano, ao José Renato, presidente do Conselho. É um prazer imenso poder estar com vocês e, quando vocês precisarem outra vez, estaremos sempre aqui à disposição. Doutor Oldac, que aula maravilhosa! Você sabe tudo e mais um pouco. Que momento incrível para a fisioterapia, para os nossos profissionais poderem absorver todo esse conhecimento, toda essa experiência que você nos passa. Olha, foi um presente essa live. Eu estou encantado aqui, não tenho palavras para expressar a grandiosidade desse momento, mas muitos colegas têm. Olha só, Natália de Calegari, a Barilink, Kelly Vieira, Fabiola Barbosa, muita gente conosco aqui nos comentários, Rosa Célia Vieira, Fábia Della Piazza, Maria Heloísa Magalhães, estão todos assim enaltecendo o momento que tivemos essa 1 hora com você.
Socorro, Magna, nem consegui falar todo mundo, tanta gente colocou aqui seus comentários. A Maria Heloísa Magalhães Bastos, a Cadiniz, Érica Maldonado, Kelly Vieira, muita gente legal aqui. Alguns comentários eu coloquei na tela ao longo da live, achei muito legal isso, e a oportunidade também de mostrar quem está enaltecendo aí o seu momento. Obrigado por todos aqui nesses comentários maravilhosos. Eu acho que isso impulsiona a gente para continuar compartilhando o conhecimento, né, doutor Aldac? Sem dúvida, sem dúvida. É um grande prazer. Agradeço muito a presença de todos. Eu sei que a escoliose não é um assunto simples, não é um assunto fácil, mas eu tentei descomplicar o que eu pude. Tentei transformá-la um pouquinho mais simples, mesmo sabendo que ela é de tanta complexidade. Excelente. Quem quiser saber um pouco mais, como faz para te contatar, doutor Aldac? Então, eu deixei aqui na tela, né? Precisaria colocar. Coloco para você. Tem um linkzinho da Sociedade Brasileira de RPG, né, que está à disposição de vocês. O que precisarem, qualquer dúvida, nos envie aí. Tem a página do Facebook, a página do Instagram, tem o telefone, tem o WhatsApp. Toda dúvida que vocês tiverem, que eu não pude responder aqui, eu estarei à disposição para esclarecer a todos vocês. Eu gostaria imensamente de agradecer a minha mulher, a Gisele, aos meus filhos, a Catarina, ao Felipe e à Luna Borges de Barros, que sem eles eu não seria absolutamente nada. Catarina e Felipe deram um suporte enorme para a gente hoje, né? Na organização de tudo. Muito bom. Eu só vivo porque vejo eles. Muito bom. Mais uma vez, obrigado. Essa foi a live, a nossa comunicação remota em tempos de pandemia, o que é muito legal, porque além de ficar gravado e permitir que todos compartilhem esse momento maravilhoso que tivemos, é uma forma de multiplicar aí o conhecimento, nos instrumentalizarmos nesse momento para passar por esse momento com o menor impacto possível e de forma solidária, ajudando uns aos outros. Esse Descomplica, ele acontece todas as quintas-feiras, às 19 horas, sempre com um tema incrível para vocês. Acompanhem tudo no site do www.crefito3.org.br, além de todas as nossas plataformas. E lembrando também que às segundas e terças-feiras nós temos lives contextualizadas na pandemia do novo coronavírus. E na segunda-feira são lives de fisioterapia, a estratégia do Crefito 3 para multiplicar conhecimento em cima das questões inerentes aí à fisioterapia dentro. E essas feiras, terapia ocupacional. E ainda, aos sábados, às 9 da manhã, o Avança TO, sempre com tema também para impulsionar das evidências e da prática da terapia ocupacional. Estamos juntos, doutor Aldac. Estamos juntos. Fique com Deus, se cuida aí. Obrigado também. Abraço para a família. E vou te mandar o link dessa aula para você compartilhar. Parabéns. Então, muito obrigado. Trabalho na Sociedade Brasileira de RPG. Abraços, meu amigo. Só para confirmar, não esqueçam de lavar as mãos e o álcool gel e a máscara. Sim. Né, nos consultórios. Isso aí, máscara sempre. Valeu, abraços.